Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que por iniciação de anjo, vemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, chegamos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje meditamos a liturgia da solenidade de Santos Pedro e Paulo. O dia festivo é dia 29, hoje seria a missa da vigília, porém a igreja, para que todos possam participar desta solenidade, por assim dizer, obrigatória, de preceito, transfere aqui no Brasil para o domingo. Tendo dito isso, o que recordamos no dia de hoje? Por que os dois no mesmo dia? Ora, um morreu pela cruz, outro pela espada. Mas não somente o martírio, que ao certo pode ser que tenha acontecido em dias distintos, mas em especial a transferência das relíquias para as basílicas de São Pedro, Basílica Vaticana, e a Basílica de São Paulo fora dos muros. Tendo assim uma festa em comum para estes dois grandes santos da Igreja, meditaremos sem passar grandemente pelos textos, mas os textos da vigília de hoje. Os textos da vigília, o Evangelho era de São João, onde nós conhecemos, quando Jesus por 3 vezes pergunta a Pedro, Pedro, tu me amas? Nós já meditamos profundamente esse texto, já conhecemos aquilo que o Senhor diz, o que Pedro responde, mas tenhamos em conta o que tem a ver conosco uma vez mais. Jesus também nos pergunta, também nos interpela, você me ama? E nós respondemos o quê? Como Pedro? Pedro, antes da vinda do Espírito Santo, antes do Pentecostes, da transformação plena de sua vida, respondemos, Senhor, eu gosto de ti? Ou verdadeiramente respondemos, Senhor, eu te amo? Somos capazes de dar a nossa vida por amor a Jesus, por amor à fé, por amor ao Evangelho, como fizeram São Pedro e São Paulo? Realmente, o quanto damos no nosso sangue, por assim dizer, do esforço de nossas vidas, para que o Evangelho seja vivido por nós? Quanto nós doamos nossa vida, como Jesus doou a sua, por amor a Jesus, por amor ao Pai? O quanto realmente nós, como Pedro e Paulo, somos capazes de doar nossa vida por amor a Jesus, por amor ao Evangelho? E não podemos dizer que não vale a pena, porque senão estamos desfazendo de todos os mártires, de todos os santos e até mesmo do Cristo. Amamos a Jesus ainda ao ponto de nos entregar a Ele? A primeira leitura da vigília era também justamente Atos dos Apóstolos, aquele encontro na Porta Formosa de Pedro e João com o coxo paralítico. Ora, tenhamos em conta que o Senhor quer dizer para nós. A Porta Formosa, a beleza, porque era a porta mais bela que existia, a Porta de Salomão. Ali estava sentado este homem, pedindo esmolas. Pedro e João sobem para a oração das 3 horas. Quem morreu às 3 horas?
Recordemos Nosso Senhor, horário da oração do sacrifício vespertino. E ali encontram esse homem e, olhando para ele, dizem: olhe para nós. Foque o vosso olhar, a vossa fé em nós. Não neles, mas naquilo que eles querem transmitir. E o que eles transmitem, ouro e prata não tenho, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E assim acontece. Aquele homem levanta, pula, louva, glorifica a Deus. Mas o que isso tem a ver conosco? Ora, também nós podemos ficar como este homem, sentado à beleza da fé, ao exterior da vivência da fé, porque não vivemos, não praticamos e não estendemos a mão a Pedro, à igreja, para que nos levantem. E com isso o que acontece? Ficamos somente no ato externo e nossa vida não é transformada. Não acontece nada de novo para conosco. Meu irmão e minha irmã, como nós estamos? Estamos como este homem ao encontrar com Pedro e Paulo? Ou antes do encontro? Com Pedro e João, aliás, ou antes deste encontro? Seguimos sentados, olhando a fé, admirando, achando bonito, aplaudindo tantas coisas? Ou vivemos realmente, e assim permitimos que essa vivência transborde, transforme nossa vida? O que temos feito, irmão e irmã, da nossa fé? Porque aquele homem tinha toda a beleza da porta, mas não entrava no templo. Nós também podemos fazer o mesmo? Ficar na beleza aparente da fé e não entrarmos na vivência da fé, que é o que realmente importa e transforma, que nos dá vida nova, como deu este homem. Por fim, a segunda leitura, São Paulo aos Gálatas, falava da sua conversão, assim brevemente. Sabeis o quanto fui perseguidor desta igreja, que agora vivo, o quanto eu estava crescendo na igreja judaica. E tudo, larguei tudo por Cristo. Ora, São Paulo nos mostra o exemplo de humildade, de abandonarmos tudo pelo Senhor. Ele que tinha tantas ambições, pretensões e crescia rapidamente dentro daquilo que era sua fé, viu que não valia de nada. O que valia era Cristo, o encontro com Cristo, a vivência de Cristo. Eu e você, irmão e irmã, temos tido a mesma humildade. Temos anunciado o Evangelho como ele o fez. Recordemos o que aconteceu com São Paulo. Ora, São Paulo simplesmente sofreu tudo o que tinha que sofrer por causa de Jesus. Perseguições, calúnias, etc, etc, etc. Bem o sabemos. Até naufrágio, até morte, açoites, tudo que nós bem conhecemos de seus textos. Porém, para ele, valeu seguir a Cristo. Não reclamou, não murmurou, não fez nada disso. Foi até o fim seguindo o Senhor, até o perder literalmente sua cabeça para Cristo, por Cristo e pelo Evangelho. Isso questiona nós, irmãos e irmãs. Como nós temos vivido a fé? Realmente vivemos como algo que vale a pena ou não? Porque muitos hoje dizem: ai, não precisa tanto, para que se preocupar? Isso daí é bobeira. Ai, São Paulo não queria dizer. Então estamos dizendo que o sacrifício e a vida daqueles homens foi um ato vão, um ato sem sentido. E não pode ser assim conosco, irmão e irmã. Como temos vivido, uma vez mais repito, a nossa vida com o Senhor, a nossa vivência do Evangelho. Estamos vivendo verdadeiramente ou ficando somente no pórtico e não entramos na fé? Passemos as leituras da missa da festa, desta solenidade. O Evangelho de hoje é de São Mateus, não de São João.
nos diz: naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Vamos à entrega das chaves. Ora, recordemos, hoje também é o dia do Papa, dia de rezarmos de modo mais afetuoso por ele. Não é o Papa de turno, mas por causa do mistério petrino que ele mesmo recebeu. Assim, tendo em conta do seu ministério, aquilo que deve de ser para cada um de nós, deve de nos guiar na verdade, de nos confirmar na fé, como fez com os apóstolos. São Pedro, após sua conversão, também o Papa deve de fazer a seu tempo isso com todo o povo cristão. Por isso somos chamados a rezar por aquele que assumiu, que disse o sim ao Senhor, que assumiu o pastoreio das ovelhas. Tenhamos isso em conta. E o Evangelho de hoje nos mostra este mesmo Pedro que reconhece, para nós parece uma coisa boba, tola. Ah, mas o Messias, o Filho de Deus vivo. Ah, bobo, isso daí eu também sei. Mas recordemos, Pedro não tinha instrução. Pedro não havia estudado escola rabínica, bíblica. Foi uma luz, o Espírito Santo que o iluminou e professou por primeiro a fé. Antes de todos os apóstolos, ele foi o primeiro a professar a fé pela qual ele mesmo morreu. E recordemos, o Evangelho vai nos mostrar ao longo dos textos um Pedro que é humano, que ama Jesus, que quer dar a sua vida e que é sincero naquilo que está falando. Porém, ao mesmo tempo, diante da dificuldade, fraqueja, desiste, volta atrás. Tenhamos isso em conta, irmão e irmã. Pedro, porém, segue em frente. Busca ser firme, ser fiel ao Senhor. E assim vai viver a sua vida, em especial depois de Pentecostes, completamente cheio do Espírito Santo. Nós não podemos dizer que o Senhor não nos deu essa graça, porque esta mesma graça também foi nos dada no batismo. Mas e nós? Qual caminho temos seguido? O de sermos fiéis ao Senhor, o de reconhecer quem Ele é e permitir que aquele que Ele é realize algo novo em nossas vidas. Seguimos distantes do Senhor, seguimos nos nossos pensamentos, fechados em nós mesmos. Tenhamos isso em conta, que o Senhor nos chama como Pedro a segui-lo. Pois nós queremos segui-lo, somos fiéis à sua bondade em nossas vidas. Tenhamos agora diante de nós a primeira leitura de Atos, nos diz: naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los, mandou matar a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Era um dia dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois na festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes. E os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou e disse: levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: coloca o cinto e calça tuas sandálias.
Pedro obedeceu, e o anjo lhe disse: põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Vemos aqui São Pedro, que é preso após a morte de São Tiago. Ele, por causa do amor a Cristo, agora segue a Cristo, como dizia ontem o Evangelho. Quando serás velho, outros te cingirão, te levarão para onde não queres ir. Pedro depois vai entregar sua vida por Jesus, amarrado numa cruz. E aqui vemos Pedro que já destemido, porque permitiu total abertura em sua vida para que o Espírito Santo pudesse iluminar e ensinar a viver aquilo que Cristo lhes ensinou. Agora, não teme a homem algum. Sabia que a morte podia esperá-lo na prisão, mas o Senhor, nesse momento, viu que ainda era necessário para a igreja a sua presença. O salvou, o retirou das mãos da morte. E Pedro pôde então continuar assim o seu ministério, junto com todos que ali estavam. Livrou das mãos dos judeus, diz o texto. Judeus enquanto aqueles, não o povo em si, mas enquanto aqueles que perseguiam a Pedro. Passemos a segunda leitura da carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida e guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça que o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que esperam com amor sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações, e eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. São Paulo fala da sua corrida que chega ao fim, da sua vida que vai ser entregue. E nos dá o exemplo, nos diz o que devemos de fazer, de ter o mesmo ânimo que ele, correr a corrida, bater o bom combate, guardar a fé, iluminar a vida por Cristo, continuar anunciando sua palavra. Mas para isso é necessário que com nossas vidas o anunciemos. E o quanto temos nos dedicado a anunciar o Senhor, a viver a sua graça, a entrar no seu mistério, no seu amor, como Pedro e Paulo, ao ponto de darmos a nossa vida por ele, se necessário for. Assim chegamos a este nível ou ainda continuamos parados no caminho? Peçamos a Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a cada vez mais vivermos tudo aquilo que o Senhor nos inspira, para que caminhando na sua graça, no seu amor, na fidelidade a Ele, ao seu Evangelho, possamos crescer na santidade e merecer um dia com Pedro e Paulo a glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado, por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho, tudo que vos pertence. A bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.